Olá, tudo bem? Muito obrigado a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, assistindo pelos nossos canais, nas redes sociais, em especial no YouTube, ou pelo programa Radar RMC, que é transmitido pela rede Top FM de rádio para 104 cidades de todo o estado de São Paulo. E hoje, o assunto é ainda a nossa emergência nacional, que é a questão do coronavírus. Essa guerra contra o inimigo invisível que nós estamos vivendo, que exige o que há de melhor, o que há de mais avançado em termos de políticas públicas e também do pensamento, da academia, da inteligência, da inovação, da nossa ciência. Que é um desafio, como muitos estão classificando, uma missão histórica da nossa geração, derrotar esse inimigo invisível, porém muito perigoso. Nós temos aqui na nossa sala digital 2 convidados muito especiais que gentilmente atenderam ao nosso pedido para falarem aqui sobre diferentes aspectos em relação a essa crise do coronavírus. Quero cumprimentar inicialmente o Rogério Menezes, que é ambientalista, ativista, autor de diversos livros a respeito da questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável e que hoje também exerce o cargo de secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na cidade de Campinas. Obrigado, viu, Rogério, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Cris Grazina. Em seu nome, cumprimento a toda a equipe de vocês, Radar RMC, Rádio Top, FM, um brilhante trabalho. Professor Thomas, uma satisfação estarmos aqui juntos nessa oportunidade e à disposição para debater aí, na minha perspectiva, as relações entre a degradação ambiental e a epidemia do coronavírus. Muito obrigado, viu, Rogério? Quero também já apresentar aqui ao nosso público, audiente ou que está nos vendo pelo YouTube e também pela rede televisiva, onde será redistribuído esse material através dos nossos meios, o professor Thomas Conte, que é professor do INSPER, ele que é doutor em economia, cientista de dados e vai falar um pouco com a gente sobre justamente essas perspectivas em função dos dados publicados recentemente que apontam que chegamos a 8 mil mortes no Brasil em função do coronavírus. Muito obrigado, viu, professor, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui a segunda vez. Então, fico muito feliz de retornar e espero poder contribuir com esse tema tão importante. Tá certo. Professor Thomas Conte, eu vou começar contigo, porque da outra vez, como você disse, entrevistado pela gente, você disse que muito provavelmente no futuro próximo a sociedade brasileira teria que encarar a possibilidade de um lockdown. Naquele momento, quando o professor disse isso no rádio, muita gente achou que era exagero. Falou, não, é possível que teremos que passar por um lockdown para próximo ou parecido com o chinês. E aí, agora, cá estamos com o estado de São Paulo, capitais muito grandes do nosso país, como Fortaleza, por exemplo, Manaus, São Luís, projetando, já se preparando, ou até de fato já passando por um lockdown. Em função dos dados divulgados e essa informação recente de que atingimos 8 mil mortes em função do coronavírus, entre outros dados divulgados pelas nossas autoridades sanitárias e de saúde, o que esperar desse período, dessa pandemia? Nós vamos permanecer muito mais tempo em distanciamento social? A questão tende a se amenizar nos próximos meses ou, na sua perspectiva, tende a se agravar em função justamente da análise desses dados? Enfim, o que esperar diante dessas informações que nós temos? Bom, com os dados que a gente tem até agora, acho que está cada vez mais claro que cada estado brasileiro vai ter que ser analisado em separado. Existe essa trajetória nacional aí que está contabilizando 8 mil mortes, próximo de 8 mil mortes na data de hoje, mas as trajetórias de cada estado estão muito diferentes. Então, a gente está assistindo o colapso de Manaus já faz umas 2 semanas que está acontecendo. Belém está numa situação muito difícil, Fortaleza a gente está vendo também, e outras cidades estão se aproximando disso, como Rio de Janeiro. Então, o padrão está sendo muito diferente em cada estado, e isso importa para a nossa previsão do futuro, o que nós imaginamos que será o próximo passo. Então, ao invés de tratar o Brasil como um todo, talvez seja mais interessante olhar para essa dinâmica. E aí, no caso do estado de São Paulo, é um estado com uma quantidade de leitos muito acima de um
de estado como Amazonas, né, e da situação de Manaus. Então, só em hospital de campanha, o São Paulo a capital de São Paulo tem mais leitos do que Manaus inteiro. Então, é uma diferença muito grande. Então, é esse balanço entre a velocidade da epidemia e a capacidade do sistema de saúde de cada região. Em tese, quanto mais a gente conseguir ampliar essa capacidade, maior a margem que a gente vai ter para conseguir combater a epidemia também. Certo, perfeito. Inclusive, se aumentarmos o número de leitos, a gente pode dizer que começa a ser cada vez mais próxima, proporcionalmente, e mais pertinente a discussão sobre o relaxamento da quarentena? Com maior número de leitos, ou não é bem assim que funciona? Então, o maior número de leitos, ele ajuda a gente a ter uma margem de erro maior nesse relaxamento da quarentena. Então, pega, por exemplo, o caso de Manaus, já colapsou o sistema de saúde. O que isso significa? Significa que se eles relaxarem qualquer coisa lá, e isso tiver um impacto grande na velocidade do vírus, todo mundo que for hospitalizado e precisar de um leito, a taxa de hospitalização do coronavírus se transforma numa taxa de letalidade, porque a pessoa não vai ter atendimento nenhum. Isso é uma taxa muito alta. Então, você perde toda a sua margem de manobra. Então, pensar o relaxamento com capacidade de leito maior permite que a gente teste algumas medidas, alguns setores, alguns formatos de relaxamento, e caso isso apareça como uma demanda muito grande nos hospitais dali 10, 15 dias, existe essa margem para você aguentar o impacto nos hospitais e aí repensar, né? Pô, não deu certo, volta atrás ou continua, enfim. Sem essa margem, qualquer decisão que é tomada é muito mais arriscada. Então, passar o pico ou ter muito leito não é algo que vai deixar a gente tranquilo, mas permite que a gente tome essas decisões evitando uma tragédia. Sim, entendi. E agora eu quero tanger um outro aspecto da questão, que é muito profunda. Lógico que a gente não vai conseguir trazer todos os detalhes possíveis dessa discussão, mas eu gostaria aqui de chamar a nossa conversa, então, o secretário Rogério Menezes, que vai falar um pouco, e eu já quero fazer minha pergunta, então, nesse sentido. Rogério, tem muita gente, né, já tem alguns autores, inclusive você mesmo, que já estão, vamos dizer assim, chamando a atenção da sociedade para que a questão do coronavírus tenha a ver também com a discussão sobre o meio ambiente. Uns estão até dizendo, inclusive, que o coronavírus é também fruto da questão do desmatamento, do aumento do desmatamento no Brasil e no mundo, evidentemente. Tem alguma coisa a ver o meio ambiente com o coronavírus? Se sim, de que forma? Bom, Cris, a resposta é sim, né? E eu tenho dito de que, na verdade, a degradação ambiental está na raiz da epidemia. E como a gente demonstra isso? A gente demonstra isso verificando o impacto crescente que tem ocorrido pelas atividades humanas em áreas florestadas, né? Isso atingindo o habitat de animais silvestres dos mais diversos tipos. E esses animais impactados, como assim estamos impactando o habitat, o local de vida desses animais silvestres? Estamos impactando, atravessando estradas em áreas de florestas, inclusive florestas tropicais. Estamos incentivando, como é agora a tendência do governo federal, a mineração em áreas florestadas. Estamos com uma série de atividades extrativistas. Isso impacta, inclusive, de derrubada clandestina de madeira. E isso faz com que aumente o contato das pessoas com animais silvestres. E como essas pessoas que entram em contato com animais silvestres, em geral, estão cada vez mais aglomeradas, a população humana cada vez mais aglomeradas em grandes centros urbanos, o risco dessa transmissão, quer dizer, dessa passagem, desse salto do reservatório natural que esses vírus ocupavam, que são milhares e milhares de vírus nesses reservatórios naturais, dos animais silvestres, atinjam a célula humana. Basta uma mutação. Para você ter uma ideia, Cris, me explicava aqui um grande colaborador nosso, aqui, o professor Paulo Anselmo, né, que é também especialista em animais silvestres, que
que numa única célula invadida, os vírus chegam a produzir 28 mil cópias de si mesmo. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele está na interface entre o ser vivo e o não vivo. Ele só se comporta com capacidade de multiplicação quando está dentro e utiliza a maquinaria celular da célula humana. E quando isso acontece, a cada conjunto de mutações, de multiplicações dessa, aumenta a chance da incidência de mutações específicas que fazem até com que esse vírus, essa doença, se comporte de forma diferente daí para frente. Então pode ter variações genéticas do vírus que vai fazendo com que haja diferenças de letalidade, de comportamento. A gente tem sido relatado casos do coronavírus atacando inclusive células nervosas. Isso foi um estudo recente aí dos professores da Unicamp, né, que a gente abordou outro dia, estava com vocês no estúdio. E, enfim, existe um impacto, portanto, um contato crescente das pessoas em cidades densamente povoadas com animais silvestres. E outros aspectos desse contato é a degradação das áreas de preservação permanente, na margem de córregos e rios nas cidades, que acaba isolando fragmentos vegetais na área urbana, impedindo o fluxo correto e o correto equilíbrio de presa-predador entre esses fragmentos, essas áreas verdes, né, os animais que ocupam essas áreas verdes, com maior controle ecológico de suas populações. O tráfico de animais silvestres é outro aspecto, animais aí sendo escondidos aí, muitas vezes em condições muito graves, assim, anestesiados e tal, e o contato na manipulação desses animais pode ser um fator contribua também para a passagem do vírus desse sistema natural para a célula humana e além da questão do tráfico de drogas, o próprio consumo de animais silvestres em natura. Eu estive na África do Sul, Cris, eu estive, professor Thomas, na África do Sul, em Joanesburgo, e lá eu verifiquei esses mercados úmidos, que a gente chama, que são mercados a céu aberto, em que se comercializa livremente, quase sem nenhum controle sanitário, a carne in natura aí de vários animais silvestres. E isso coloca a possibilidade crescente, o risco crescente, da passagem desses vírus para o compartimento das células humanas. Sim. Olha, eu vou fazer uma pergunta que é, na verdade, para os nossos dois convidados, né? Lógico que o professor Thomas vai responder por um aspecto e o Rogério, muito provavelmente, por outro, mas eu acredito que as respostas vão coincidir. Porque não tem como separar a economia da vida, a economia do ecossistema, seja do ecossistema econômico, por óbvio, mas o próprio ecossistema quando se faz a discussão ambiental mesmo. Que é a seguinte pergunta: até quando a nossa sociedade, né, o nosso sistema social e econômico também, né, suportarão as crises ecológicas, sociais e econômicas na saúde? Porque essa do Covid-19 é uma, mas segundo, por exemplo, o matemático Eduardo Mossadi, que inclusive é professor da FGV, segundo matéria divulgada no portal da BBC hoje, ele aposta, segundo análise de alguns dados, que o Covid-19, a pandemia do Covid-19, é só o ensaio para uma grande epidemia que pode acontecer no mundo e que pode ter consequências mais devastadoras do que propriamente essas que nós estamos colhendo em função da pandemia do coronavírus. Então eu gostaria de perguntar para o professor Thomas, inicialmente depois para o Rogério, com a resposta do Rogério, o que vai ter que mudar na nossa sociedade, né, até para a gente estar mais bem preparado para as próximas crises sanitárias, econômicas e sociais que nós estamos vivendo, que nós podemos viver no futuro médio e longo prazo, ou até curto prazo, né? Bom, acho que a esse respeito, embora essa pandemia atual do coronavírus seja terrível, o fato é que o que ela mostrou é que a maior parte do mundo, aqui eu estou excluindo os países asiáticos que responderam de forma super imediata às primeiras notícias do coronavírus e não esperaram muito mais informações para começar a se precaver e adotar todas as medidas necessárias para conter a possível entrada do vírus e reprodução dele. Mas todo o resto do mundo, o que essa pandemia mostrou é que está muito mal preparado. Então não haviam protocolos
bem definidos de como agir, não havia equipes de prontidão para responder aos problemas, não havia equipes já focadas apenas em interpretar os dados sobre isso, interpretar os estudos, bolar estratégias. E isso não foi só no Brasil, na maior parte dos países do mundo isso não aconteceu. Então, dado esse despreparo imenso, acaba sendo, é uma sorte trágica, mas acaba sendo uma sorte que tenha sido o coronavírus e não um vírus como o vírus do SARS, que é muito mais letal do que o coronavírus, ou tem uma variante do vírus da gripe aviária, que parece que é muito mais letal também. H5N1, né? Então, poderia ser muito pior com vírus que a gente já conhece, com vírus desconhecidos, então teria um potencial também muito preocupante. Então, de certa forma, é bom que isso tenha acontecido com vírus que, embora trágico, embora muito grave, não é desses que chegam a ser 10 vezes mais graves que o coronavírus. Então, com sorte, o que eu espero é que toda essa experiência, todo esse trauma mundial acabe gerando um cuidado maior a respeito dessa questão dos vírus, que a população se prepare melhor, os governos estejam mais preparados, do ponto de vista da economia, que exista planos B para esse tipo de coisa. Então, eu dou um exemplo aqui curioso, que foi algo inesperado, mas que acabou ajudando muito eles. Em alguns países nórdicos, a notícia que eu li, salvo engano, era da Noruega, eles tinham estoques imensos de produtos hospitalares em bunkers no país, que eram em caso de guerra, feitos durante a Guerra Fria. Eles foram estocando isso para caso eles fossem cortados do resto do mundo, eles tivessem equipamento hospitalar e uma série de outros insumos. E acabaram desenterrando isso e tirando esses produtos agora. Então, esse tipo de coisa, falar isso ano passado, todo mundo ia falar que era um gasto inútil. Mas pode ser que seja algo interessante de se ter, e dados os custos que o coronavírus está impondo no mundo inteiro, não é algo tão caro assim. Então, o que eu espero muito é que se surjam isso, protocolos melhores, um sistema de saúde mais preparado. No caso do Brasil, gostaria de ver um sistema de saneamento que cubra a população inteira, para as pessoas poderem ter um acesso melhor à higiene, que faz diferença. Então, isso é o que eu torço. Se é o que vai acontecer mesmo, a gente não sabe, mas é o que eu torço. Outra história, né? Mas tá certo. O mesmo questionamento eu faço. Você estava dizendo até sobre as questões relacionadas aos hábitos alimentares. Talvez vão ter que ser rediscutidos. Também vamos ter que discutir o nosso modelo de transporte, seja público, seja individual, nossas matrizes energéticas. O que você acha que vai mudar no mundo, ou até o que você acha que vai ter que mudar no mundo a partir dessa nova realidade que o coronavírus impõe? Olha, Cris, eu acho que nós estamos diante de um momento que vai levar a uma consciência ampliada de que tudo está interligado. O professor Thomas disse aí, olha, de repente, um vírus lá na China virou um problema econômico mundial. Então, essa interligação entre tudo e todos, ela não é nenhuma novidade. Vamos lembrar que em 1855, o presidente de então dos Estados Unidos fez uma carta lá conhecida, né? Carta ao chefe Seattle, e o chefe Seattle respondeu ao pedido de compra, à oferta de compra das terras indígenas pelo presidente americano. E nessa famosa carta de resposta ao presidente americano, em que eles negaram o interesse de vender as terras, registraram a célebre frase, né, que o que fizermos à terra recairá sobre os filhos da terra. Então, esse é um sábio líder indígena em 1855. Em 1979, o James Lovelock, cientista inglês, cunhou a hipótese Gaia. A hipótese Gaia trabalha com a ideia de que o próprio planeta Terra seria em si um organismo vivo, que todos os fatores bióticos e abióticos se interrelacionam entre si, condicionam e se modificam uns aos outros, né? Então, eu acredito que essa consciência ampliada de que tudo está interligado, que não existe economia como uma realidade
única. A economia ela é um subsistema dentro de um sistema maior, que é o sistema ecológico. Por trás de toda a economia há uma base de recursos naturais da qual ela depende. Então existe uma consciência maior, eu acredito, nós vamos sair disso, uma consciência ampliada de que nós precisamos transformar, inclusive, a nossa economia. Eu acho que agora talvez seja aí a hora de um New Deal verde, de uma transição para uma nova economia de baixa intensidade de carbono, como tem sido chamada aí pelos pesquisadores do clima, né? Com transição de energias renováveis. Tudo isso talvez seja impulsionado por essa situação, porque depois que passar a crise do coronavírus, nós vamos ter que retomar uma crise ainda maior, que é a crise do aquecimento global, dos eventos climáticos extremos e de suas consequências, principalmente nas populações mais pobres do mundo inteiro. Nós estamos vendo nesse momento, na última década, uma explosão do número de refugiados ambientais pelo mundo afora. Além das pessoas fugirem de guerras, elas estão fugindo de desastres ambientais e de consequências de eventos climáticos extremos que não aconteciam. Só para não ficar uma coisa distante e teórica, aqui em Campinas, em 2014 e 2015, nós enfrentamos a redução das chuvas da ordem de 65% abaixo do pior ano hidrológico da história, que havia sido o ano de 1953 e 54. E nós também enfrentamos pela primeira vez tornados, né? Classificaram depois como microexplosão. Quer dizer, no Atlântico Sul Ocidental não tinha furacão, agora tem. A gente já viu lá 2 acontecimentos em Santa Catarina. Então nós estamos num momento bastante delicado, mas eu sempre digo nas minhas palestras, aqui nas minhas falas, que o vocábulo crises, ele é um vocábulo chinês, de crises, quer dizer perigo e oportunidade. Então, nós estamos diante de um grande perigo, de um grande impacto na saúde mundial, na economia mundial, mas de uma grande oportunidade de, até para encontrar os caminhos da recuperação econômica, a gente acelerar a transição para sociedades menos poluídas, para tecnologias menos impactantes, e essa é uma perspectiva que se coloca disponível para o ser humano. Então, acho que é um momento decisivo da história humana que eu tenho chamado do tempo das consequências, né? Nós saímos do tempo das causas e agora ficam mais evidentes as consequências, como previa lá o chefe Seattle em 1855, do que fizemos à Terra. Pois é, Rogério, e mesmo com essas consequências sendo tão materiais e visíveis, imagine só, né? Se é difícil conscientizar o povo que o coronavírus é verdade, não é fake news, não é uma gripezinha, né? Imagine só conscientizar o povo, então, em relação ao aquecimento global, que me parece ser, à luz do entendimento médio, mais difícil, mais intangível ainda do que o próprio coronavírus. Então, eu vou devolver a palavra para ti, vou perguntar em seguida para o Thomas, o que você acha sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde a ciência, a academia, os pesquisadores foram criminalizados, chamados até de baderneiros e toda coisa do tipo e do gênero, né? Então, a verdade da ciência foi, vamos dizer assim, criminalizada mesmo. Foi criminalizada, né? Foi ofendida até por altas autoridades da República, né? E ao passo que cresce a disseminação de tanta mentira, sobretudo através das redes sociais. Como é que você vê essa crise também do ponto de vista informacional que nós estamos vivendo na sociedade, não só do Brasil, mas do mundo? Sim, Cris, a gente tem uma situação muito peculiar da história em que a gente percebe que pessoas muito ignorantes estão com certezas absolutas e pessoas muito informadas estão extremamente confusas. Então, isso é uma tempestade perfeita. Nós precisamos recuperar a ciência como norte principal da nossa sociedade. Isso é fundamental. Os ataques ideológicos, e até não só ideológicos, né? Se reduziu, se cortou bolsas, se desmontou projetos científicos. Então, a gente precisa recuperar o investimento em ciência e tecnologia, recuperar a crença de que o caminho do nosso desenvolvimento passa pelas nossas universidades, por pesquisadores, por doutores,
por professores qualificados, como está aqui junto o professor Thomas e outros, né, professores e doutores das universidades brasileiras, porque hoje, se você quer combater o coronavírus, você não vai chamar o Olavo de Carvalho, você vai chamar um médico qualificado, você não vai querer você vai querer um enfermeiro qualificado, você vai querer profissionais de alto padrão técnico e conhecimento para resolver o problema, para desenvolver a vacina, para trazer novos remédios que permitam a gente controlar o vírus. Foi colocado aqui, muito bem colocado, que o risco é enorme. Nós podemos ter vírus com muito mais letalidade, como, por exemplo, o Ebola, que aconteceu lá no Congo, na África, né? O pessoal entrou lá, matou um orangotango, comeu o orangotango, a taxa de mortalidade daqueles que entraram em contato direto ali, daquela tribo ali, foi mais de 90%. Então, você imagina se tiver um vírus desse que tenha uma letalidade mais alta, bem mais alta que o coronavírus, com a capacidade de espalhamento de outros vírus que já foram citados aqui, da gripe aviária, por exemplo, que se alastra com grande rapidez. Então, aí o impacto pode ser brutal, considerando que a gente tem 7,5 bilhões de seres humanos no planeta. E eu queria, só para fechar o meu raciocínio, para a gente ouvir o Dr. Thomas, dizer que as doenças zoonóticas, como o vírus da Covid-19, que vem dos animais, do reservatório natural dos animais, não são uma novidade. A primeira onda de doenças zoonóticas surgiu com a domesticação dos animais. Aí surgiu a tuberculose, né, transmitida a partir dos animais que foram domesticados. A segunda onda veio com o que a gente chama de sinantropização. O que é esse sobrenome? O que é esse nome feio aí? São animais que se adaptaram às cidades. Então, os pombos e os ratos talvez sejam os melhores exemplos. Então, eles vieram, por exemplo, transmitindo doenças como a peste bubônica, que era transmitida através da pulga, né? E que estava nos ratos, né? Que causou também uma peste negra, uma grande mortalidade de pessoas aí, e teve um impacto aí de 30% a 60% estimado de mortes na população, de redução da população europeia. E a terceira onda dessa contaminação é essa agora, que é o contato direto com animais silvestres em cidades densamente povoadas, sendo que com a destruição dos hábitats em áreas rurais, esses animais estão cada vez mais se deslocando para as áreas urbanas e aumentando esse risco de entrarem em contato com os seres humanos. Então, é uma questão muito séria e depois, no fechamento do assunto, eu gostaria de que você me perguntasse para falar sobre a questão da vigilância epidemiológica atual, que a gente observa, e a vigilância do futuro, que terá que ser, na minha avaliação, uma vigilância microbiológica preventiva, na linha do que hoje nós chamamos modernamente de medicina da conservação. Olha, que legal, Rogério, com certeza. Então, na volta desse tópico, a gente aborda esse assunto com certeza, porque ele é de suma importância. Professor Thomas, eu lembro que da primeira vez que o entrevistamos, foi bem em seguida as declarações do quase ministro do Bolsonaro, Osmar Terra, tentou voltar para o Ministério da Saúde. Ele já foi secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, dizia-se à época que ele estava fazendo um lobby para ser ministro da Saúde do Bolsonaro, e ele disse numa entrevista à Jovem Pan, para o Datena, que sequer o Brasil registraria 1.000 mortes em função do coronavírus. Infelizmente, o Osmar Terra, que poderia ser chamado no caso então agora de Osmar errou. Nós já passamos de 1.000 mortes, com certeza. Estamos com 8.000 mortes, sendo que esse número, segundo muitos, está subnotificado. Podem ser muito mais mortes em função desse coronavírus. Então, veja só, né, a gente está tendo que encarar a mentira que é disseminada a partir também de uma alta autoridade, que é um deputado federal eleito, já foi ministro do Bolsonaro, como membro da academia, como um professor, como um legítimo membro da ciência brasileira, como alguém que constrói a ciência, o entendimento científico acadêmico brasileiro, vê esse período que nós estamos vivendo, de tanta mentira, tanta fake news, tanta boataria sendo colocada em um patamar de igual importância, né, ao entendimento acadêmico, que é um absurdo. A opinião olavista, terraplanista, negacionista, sendo colocada como oponente plausível frente ao entendimento de fato acadêmico, técnico, científico
acumulado pela sociedade humana. Então, uma situação muito triste, porque a gente depende dessa análise mais rigorosa para tomar uma série de decisões centrais, e aí esse descaso com a ciência, né, e com as boas evidências acaba aparecendo de várias formas. A fake news é uma delas, diria até assim, é algo, nessa epidemia, algo extremamente trágico, porque caso você de fato convença uma pessoa que o risco é muito baixo, tem uma chance significativa de que ela pode morrer ou matar outras pessoas sem querer, passando esse vírus para frente. Então, nessa epidemia específica, é algo extremamente trágico e triste que isso esteja acontecendo. Mas tem outras manifestações desse descaso com a ciência que não aparecem tanto no debate público, também podem levar a muitas vidas sendo perdidas, que é, por exemplo, o fato dos governos em geral do Brasil não terem o costume, e a própria academia também não tem o costume, de dialogar mais e de buscar fazer planos que sejam consistentes com as melhores evidências que nós temos. Então isso aparece, por exemplo, uma matéria super triste que eu vi alguns dias atrás, aparecendo que o governador do Amazonas estava fazendo um plano de reabertura baseado em um estudo que foi feito de previsão do coronavírus por um pesquisador específico que é muito bom, mas com alguns coautores. E aí você abre a matéria para ler e a matéria diz o contrário. Os pesquisadores são explícitos, eles falam, olha, Manaus colapsou o sistema de saúde, não tem a menor condição de pensar numa reabertura agora. Mas fala-se o plano de reabertura e joga isso para conta do que os pesquisadores fizeram. Quer dizer, não só existem as notícias falsas a respeito da gravidade do tema e o que deve ser feito, mas quando se precisa tomar uma decisão, aí se recorre não ao que as melhores evidências dizem, mas o que eu posso recortar de uma frase de que alguém talvez tenha dito com outro sentido para terceirizar a responsabilidade por isso aqui que está acontecendo, né? Então é um uso também que, se não é uma fake news, mas assim, é um uso mais irresponsável, é um uso muito inconsequente do que... A pesquisa não foi feita para isso, nenhum pesquisador pesquisa pensando que vai acontecer isso. E é muito triste, conversando com os colegas, eu vejo que isso é muito comum em entrevistas com jornalistas, em conversas com governos de todos os níveis, essa preocupação de, olha, eu tenho que falar muito pouco e falar só coisas com sentido muito explícito para que nada seja recortado e nada seja usado de uma forma que não é aquilo que eu quero dizer, porque senão vão jogar essa responsabilidade depois, vão usar como quiserem e jogar a responsabilidade. Então é algo muito difícil que a gente está vendo no Brasil, é muito triste mesmo. E no caso de Manaus, ainda para piorar, a imprensa, né, pelo menos parte dela, não digo nem a maior parte, mas em especial o próprio Siqueira Júnior, que é um comunicador conhecidíssimo no Brasil todo, mas ele é de lá, né, falou durante em várias oportunidades que o coronavírus era frescura, que era uma mentira, quer dizer, estimulou a desinformação das pessoas. E aí Manaus vive um caso dramático hoje, e ele mesmo acabou se contaminando com o coronavírus e agora teve que se redimir, né, no seu programa, nas suas redes sociais, pedindo para as pessoas desconsiderarem o que ele falou. Agora, quer dizer, o apresentador usa de uma concessão pública, que é o canal de televisão, para desinformar. Lamentável. E não é só por ignorância, isso é pensado, é como o professor colocou. Não é só alguém que espalha uma fake news por estar desinformado, não, é alguém que sabe do que está acontecendo e distorce a opinião até de pesquisadores. Isso aí é criminoso, né? Isso é criminoso. Mas eu já estou bem de olho aqui no horário para não extrapolar as atividades dos dois convidados nossos, mas eu vou devolver então a palavra para o Rogério, trazendo então esse ponto que ele sugeriu, e muito importante por sinal, sobre a vigilância epidemiológica, né, como ela está hoje e como ela terá que ser no futuro, na opinião dele, que é ambientalista e também pesquisador nessa área, vai falar um pouco mais para a gente, né, Rogério, sobre isso, até esclarecer o que é isso para a nossa audiência, né, e qual a importância dessa vigilância nos próximos momentos da humanidade, em especial do Brasil. A vigilância, Cris, epidemiológica, ela é a ciência atual como ela está colocada, a epidemiologia, que faz o acompanhamento
da evolução das doenças quando elas já se estão propagando na sociedade humana. Então, isso é a situação atual. O que eu tenho defendido? Que nós vamos ter que evoluir em nossas cidades, ou pelo menos nos grandes centros urbanos, por uma vigilância que eu estou chamando de microbiológica preventiva. O que é isso? É você manter uma pesquisa constante nos compartimentos animais, nos animais silvestres que ocupam as áreas no entorno das nossas grandes cidades, pesquisando vírus e outros patógenos causadores de doença, para que a gente possa estar sempre sequenciando o DNA desses vírus, ou dos RNA também dos vírus, com os retrovírus, né, que são formados de RNA, para que a gente possa se antecipar até na pesquisa de vacinas, de medicamentos, porque hoje nós só começamos a nos movimentar quando esses patógenos, ou esses vírus, atingem o compartimento da célula humana. Então, essa vigilância microbiológica preventiva me parece ser o futuro de uma abordagem, dentro daquela abordagem chamada hoje medicina da conservação. Já tem várias universidades americanas e da Europa com departamentos de medicina da conservação. O que diz a medicina da conservação? Que a medicina, a saúde pública, no final, vai depender dos nossos estudos em medicina humana, somados à medicina animal, dos animais silvestres do entorno, e também dessa visão ambiental ampliada, da qualidade ambiental. Então, a saúde ambiental, para simplificar, saúde dos animais silvestres do entorno das grandes cidades, mais saúde humana, somados, resulta numa maior possibilidade de eu atingir parâmetros mais confiáveis de saúde pública. Olha, Rogério, queria dizer para você que o que o secretário disse é muito, não sei se eu vou dizer interessante, além de interessante, pertinente, e que bom saber que há essa perspectiva dentro da gestão pública que se atenta de maneira inteligente a essa questão. Eu acho eletrizante, acho muito empolgante debater o futuro, debater o futuro e como a ciência é fundamental para que a gente tenha um futuro habitável para a raça humana e em solidariedade às outras espécies de animais com preocupação ambiental. Acho fantástico isso. Bom, sendo fiel e respeitando aqui o tempo de vocês, sei que tanto o Rogério quanto o professor Thomas têm alguns compromissos a seguir. Então, Thomas, eu queria abrir para suas considerações finais, mas eu não poderia deixar de fazer aqui uma pergunta que está na ordem do dia, porque é uma questão, uma preocupação de toda a sociedade, e aqui em Campinas, no interior do estado de São Paulo, a gente vai conversar com as pessoas ficam se perguntando a respeito disso. Então, a minha pergunta e depois as suas considerações finais, fique à vontade, tá? É o seguinte, as medidas de distanciamento social têm surtido impacto no sentido de frear a disseminação e o contágio do coronavírus no Brasil? Valeu a pena até agora ficarmos em distanciamento social? Porque essa pergunta que todo mundo faz na rua, o pessoal está preocupado se de repente está em casa e sem que isso tenha algum efeito de fato. Bom, o que os dados mostram é que sim, tem tido efeito. Alguns dados a mais a respeito de previsões de curto prazo e tentativas de estimar a velocidade que a epidemia estaria evoluindo hoje também mostram que teve efeito. Por caso do estado de São Paulo, tem até motivo para otimismo, né? Eu tenho algumas ressalvas de interpretar de forma otimista demais, mas temos fortes evidências de que sim, está fazendo efeito. Então, o coronavírus é esperado, a velocidade potencial dele é que ele consiga duplicar o número de novos casos a cada 3 dias. Então, e se ontem a gente registrou aí 600 mortos no Brasil como um todo. Isso significaria que, na velocidade usual deles, caso nada seja feito, dentro de 3 dias, ou seja, sexta-feira, a gente poderia estar registrando o dobro, 1.200 em um dia. E aí, mais 3 dias, você registra 2.400. Então, é algo absolutamente trágico e a gente não está enxergando isso. O ritmo que a gente tem visto no Brasil é desse número duplicar depende do período exato, desde que a gente adotou no fim de março o isolamento.
mas a gente tem vindo duplicar de 6 a 10 dias, dependendo do período. No estado de São Paulo, isso aconteceu também até mais forte do que a média do país. Então, sim, tem funcionado. O que eu acho que poderia ser melhor explicado para as pessoas é que a comparação tem que ser com esse cenário de não fazer nada, né? O normal do vírus é isso, ele duplica a cada 3 dias. Então, se está menor que isso, quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certa. O que seria o desejável? A gente conseguir fazer com que reduza o número de casos, né? O que a gente gostaria de ver é que semana que vem, ao invés de acontecer de na terça-feira morrer 900 pessoas ou morrer 1.000 pessoas, que esse número tenha caído. O ideal seria 0, mas não é realista, que teria que tivesse caído para 300, 400 e que isso vai diminuindo com o tempo. Mas para isso a gente tem que ter a sociedade muito bem organizada, as pessoas respeitando todas as regras de distanciamento e as autoridades também fazendo a parte delas com medidas sensatas, reforçando a necessidade de tudo isso. Então, nesse momento, a gente está um pouco pensando em nível de estado, a maior parte dos estados está bem nessa encruzilhada. Se a gente vai caminhar para uma reabertura, e aí qual é o nível de cuidado que cada autoridade estadual ou municipal vai ter com essa reabertura, vai afetar completamente a trajetória daquela cidade, ou não, se os prefeitos, os governadores vão preferir ser mais cautelosos. Então, esse padrão que a gente tem visto mais ou menos parecido no país inteiro, minha perspectiva é que nas próximas semanas isso vá, até o fim de maio, a gente vai ver padrões muito diferentes. A gente vai ver cidades que estão muito bem e que antes estavam com problemas, e vamos ver cidades que estavam bem e que vão aparecer muito mal porque foram adotadas medidas irresponsáveis. Perfeito. Bom, professor Thomas, eu quero agradecê-lo pelo seu tempo aqui, pela disponibilidade sua em responder os nossos questionamentos. O Rogério provavelmente deve ter caído, então quero lhe agradecer aí. Muito obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre um prazer. Agradeço ao Dr. Rogério também, gostei muito de ouvir as considerações dele sobre o meio ambiente. Foi bem interessante mesmo. Agradeço ao Rogério, a hora que ele viu o material no ar, né? Ele infelizmente caiu e não tá offline, mas ficaram aqui as considerações dele. Obrigado, viu, professor? Até a próxima. Obrigadão, querido.